Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série de modelação da Vespa, episódio número 16. Eu sou Ricardo G, expert em SolidWorks, e nessa série a gente está modelando uma Vespa histórica justamente para ampliar a nossa habilidade em SolidWorks, praticar cada vez mais e crescer. No episódio de hoje a gente vai prosseguir com o enriquecimento de detalhes das rodas. Se você ver, a gente fez ela lisa, mas existem certos detalhes em todas as três. Este é um lado dela. Veja que temos um ressalto, temos 4 parafusos, uma chapa aqui, ó, também no formato, e 6 parafusos ao seu redor, aqui para encher o pneu. Do outro lado, parte aqui dentada para trazer a tração, somente para a roda de trás. Assim, a roda reserva serve para a dianteira ou para a traseira. E temos também aqui, ó, a parte do eixo, que é fixado, a mola e o amortecedor. Podemos justamente pegar esse início aqui e pegar os vários diâmetros que a compõem. Veja que já está pesado o SolidWorks por causa da grande quantidade de geometria que a gente tem no atual momento. A árvore já começa a ficar pesada, todos vão ficar dentro da pasta e depois a gente desativa, não tem problema. Vamos ocultar, se a gente acaba não pegando a geometria ali, e vamos pegar um pouco o layout dos diâmetros aqui. Então aqui inicia o ressalto, aqui ele termina, aqui nós temos o eixo central dos parafusos. Estou pegando pelo eixo que a gente achou que é o visto por fora. Tem distorção? Claro que tem. Vamos fazer algo assim, então. Para pegar alguma coisa mais real com menos distorção. Então, diâmetro externo. E perfeito. Agora a gente pega por cima os diâmetros. Então, acho que é um movimento mais sábio. Vai ter distorção? Sim, mas um pouco menos. 13,4. Arredondando. Ó, assim a gente pega o diâmetro e encaixa concêntrico a todos. Ok. Que é a linha de centro que passam os 4. O furo central. Início do ressalto e o final. Vamos pegar o final agora. Mais ou menos aqui no meio. Início e final. Posição do parafuso. Furo passante. Posição do parafuso externo. Legal. E só. Este aqui é o parafuso e aqui também. Agora a gente passa tudo para cá. Com os diâmetros mais externo, início, final do diâmetro pequenininho. E o diâmetro mais ou menos é isso. Então,
este aqui. Vou começar de dentro, que ele 4.4. Este é o 6.1. Dez ponto sete. 13.4. Que era aquele que existia anteriormente. 13.4. Posição 15.2. Tem um a mais. Perfeito. Vamos deletar tudo. E este aqui, então, mover. Meio que montamos o nosso layout. Então, copiar tudo. Ok, então, antes de copiar, aqui. E ok, é somente para layout inicial. Então, este aqui ó, é o início do pequeno ressalto. Diâmetro de 10.7. Se aproxima muito bem. Perfeito. Quem sabe um pouquinho mais e deu. Dez ponto seis, 10.7. Perfeito, satisfatório.
Nosso furo passante. Só para representação mesmo. Agora precisamos modelar também essas porcas um pouco maiores. Então... Bem, por via das dúvidas, a gente cria um ponto. Bem, perfeito. Vamos fazer o mesmo estilo do outro, então. Então, o eixo está aqui, então vamos copiar os parafusos. São 6. Esses são 4. Vamos ver só aqui que lateralmente tem uma chapinha a mais somente nestes. Provavelmente ela existe somente aqui nessas que estão fixadas, a reserva não tem, então não vamos fazer nela, somente nas outras. 6. Aqui o pininho de encher pneu a gente não vai fazer,
E do outro lado temos os parafusos, temos. E a correia e a parte dentada também. Então, a gente vai precisar de mais espaço aqui para criar a correia dentada. Isso aqui tem quanto de altura? 1 milímetro. Então vamos usar o nosso famoso mover faces. Então, essas duas faces nesta direção aqui, 0,5. Perfeito, foi um pouco mais para dentro. Assim a gente faz a parte dentada de 0,5. Então, esse lado, ok. A parte dentada, antes de mais nada, vamos espelhar os parafusos. Acho que eu tenho um plano médio, talvez, aqui. Não. Não tem plano médio, tem só aquela face, então provavelmente é ela que é o plano médio. Exatamente, é o plano médio. Então agora, voltando para a parte dos parafusos. Plano médio, espelhar. Está um pouco voando ali. Bem, não tem problema. Então, voltando um pouco. Um plano médio local. Aqui, ó. Espessura dele. E esse é o verdadeiro plano para usar. Embora a gente veja que o SolidWorks já está um pouco pesado, mas conseguimos prosseguir o nosso trabalho de forma bem natural. Ó, agora sim, ele está sobre aquele plano. Esse diâmetro aqui, ó, que ele está quase encostando, seria 13,9. É o nosso diâmetro externo máximo. Da parte aqui da parte dentada. Treze ponto oito, um pouco menos, e vamos ver qual é o diâmetro que ele...
Perfeito, mais ou menos. Então, daqui temos um offset para dentro. Treze ponto sete. Ctrl Z, não queria mexer no centro. Oito graus. Mais ou menos, perfeito. E vamos fazer somente um dente. Perfeito, somente um dente. Quantos são? 'Aqui quase coincidiu um dente. Vamos supor que está coincidendo. Para baixo não dá para ver direito. Para cima é melhor. Então, quantos dentes tem 90 graus? Temos o primeiro, depois temos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos colocar 6. Então dá 90 graus, 6 dentes. Outros 90 graus, 6 dentes. Então, perfeito. São 24 dentes no total. Ponto 5, não mesclar. Vinte e quatro. Como tem tantos corpos sólidos, vamos unir todos eles. Bem, para não ficar tão quadrado, eu acho até que vamos fazer um pequeno raio.
Ok, agora sim. E vamos fundir com a nossa calota. Perfeito, então vamos copiá-lo para a primeira posição. Ele já está concluído, esse primeiro. Já identificou que faltou alguma coisa, a gente mexeu nos sólidos normal. E agora a gente vai selecionar o que está faltando. Então, do outro lado também. Veja que só no selecionar já sentimos o peso da geometria. Já começamos a ter muitos detalhes em abertos. Porque realmente que é muita geometria no pneu, muita repetição. Ok. Faltou a parte central. Que embora pareça que está selecionada, mas tem um probleminha. O que apareceu visualmente, vamos ver. Perfeito. Então, o giro. O giro do quê? Aí precisamos resselecionar todos os componentes. O parafuso não estava selecionado antes, nesse segundo instrumento. Perfeito, agora não vai ter nada voando e... Ok, ó, muito mais rica de detalhes. Precisamos fazer aquele detalhe central. Então, entre esses dois...
Bem, perfeito. Uma coisa mais aparente, então, extrusão. Vamos no olho dessa vez. Estas duas. Z negativo, então Z negativo menos 0,5. Ah não, era 0,3 a extrusão, isso. Então 0,3 menos 0,3. Então raio em cima, raio embaixo, raio um pouco por tudo. Ok, fizemos a chapinha embaixo do parafuso, como era algo que estávamos vendo na imagem, um pouco esse sentido. Tem um furinho ali. Bem, vamos fazer. Algo tão fácil, rápido. Perfeito. E, por último, eu sei que aqui já está correto, né, a roda de reserva, mas aqui a gente pode fazer meio que um eixo, algo somente para preencher esse espaço interno, porque realmente no outro lado a gente vai necessitar dele. Então, um offset bem pequeno lá, para dentro, e para fora aqui. Vamos deixar rente por enquanto. Perfeito. E copiar para a outra também. Não, antes de copiar... Tá, vamos arrumar, porque precisamos realmente copiar os elementos corretos para inserir dentro. Existem coisas novas que não existiam no modelo, então a gente vai arrumar esse recurso e depois vamos fazer a parte de lá, amortecedor, né, a parte final dianteira. Então, aqui estes componentes pequenos. Olha a seleção como está um pouquinho lenta. Bem, vamos sair do modelo e entrar novamente, porque ele acabou indo para girar, não é? Ele acabou saindo. Acabei clicando talvez sem querer no meio da seleção. Na tríade. Ó, copiar. X tanto, ó. É isso que ele está fazendo. Eu acabei arrastando aquela tríade, ó, que vai aparecer.
Ó, essa aqui, ó. Acabei arrastando, ele pensou, opa, é para rotacionar agora, não é para transladar. Enter. Perfeito. Pegamos todos os elementos. O recurso copiar já está correto. Ó, muito mais rico de detalhes. Só que a gente, antes dele nascer, aí vai ter mais, para ter menos geometria aqui para nós, vamos concluir a parte final. Então podemos aqui, ó, esticar um pouquinho mais. Quanto a mais, vamos decidir depois. Cinco. Vamos partir com 5 e depois a gente vê em mais detalhes. Agora temos a extrusão desta forma geométrica. Podemos até pegar um pouco mais de informação. Aproveitando que a gente já está nessa posição, então, vai ser um ganho. Só que aqui veja que não é 90 graus. Vamos pegar o alinhamento dele. Ó, perpendicular àquela ali, perfeito. A gente já pega um pouco as medidas. Perpendicular com a outra também que a gente deseja.
Bem, perfeito. A gente pode até aproveitar e... Não, aqui é um offset perfeito. De 0,5 mais ou menos, 0,6. Então vamos arrastar para a posição da roda. Depara. Ok. Então, aqui basta fazer uma extrusão desta forma geométrica. Ó, precisamos fazer algo um pouco mais para fora ainda. Porque os cilindros vão ficar ali para dentro. Então aqui, ó. Então ela tem um diâmetro de quanto aqui, ó? Por exemplo, a mola. 3,2. Eu sei que ela vem aqui para dentro e depois ele engata os eixos, mas como é, vamos fazer algo mais simplificado. Então, de repente, um plano médio. Em cada um deles. Aqui temos um diâmetro de quanto? 2,6. E do lado, vamos fazer um por vez. Zero, zero, XY. Para cima até ultrapassar tudo. E para baixo até compenetrar na... aqui. Bem, queremos algo aparente, é por isso que estamos fazendo essa fusão e não é funcional perfeitamente. Começou ali um pouco para fora, então aqui de repente um pouco mais para dentro, 4.
melhor. Temos também os outros dois. Então, plano. Dois ponto oito. Então ele tem um diâmetro ali, cresce um pouquinho, cresce um pouco lá também. Foi esse início que a gente fez. Então, extrusão, ponto inicial, final. Inicial, aqui o ponto. Ele já se escondeu lá. Vamos fazer então um pouco menos. No ponto final. Para podermos detalhar aquele... fazer aparecer aquele detalhe. Então, ponto final. Cego. 3. Por fim, a mola. Bem, ela vai até o ponto final mesmo. Então, nesse caso... nesse caso, esse plano não vai servir. Precisamos criar um pouco abaixo. Ok. O ponto central daquela posição em nosso círculo. Espera aí, aqui é o diâmetro externo de quanto? 3.2. Quanto que é esse diâmetro? Ok, por enquanto 3.2. Não, ó, já tá travando um pouquinho. Diâmetro do fio da mola. Raio 0,3. Então, 0,3 de raio. Então, 0,3 de raio, vamos tirar duas vezes o raio. Então, menos 0,6. Menos 0,6. Ok.
0,7. Como é 0,6 o diâmetro, 0,7 o passo, um pouco a mais. Tem uma folguinha entre. E 10 voltas serão suficientes. Não, um pouco mais. 12. Fechou. Ó, não está pegando de novo o centro, tudo bem, não tem problema. Então, o centro 0, 0 do plano. Se você clicar, já vai lá. 0,6. Opa. Caminho a nossa curva. Então a curva podemos esconder. A mola já está representada. E vamos esconder, fazer aqui, ó, mais longo. De repente, 3 milímetros de altura aqui. Vamos colocar um pouco menos, 2. Bom, e esse aqui, um simples offset para dentro, só para absorver. Simplificar a nossa geometria. Então, 1. 1,5. Não passou ainda. 2. Que na verdade é um cone, ó, porque ele vai realmente rotacionar através desse eixo. Bem, podemos fazer um cone. Muito fácil para nós aqui. Ok, temos essa marca. O offset a gente viu que era 0,5, 0,6. Então, 0,6. Porém, acho que ele não vai até lá no final. É 0,6 ao redor, aqui ele para antes. Então, vamos fazer esse efeito. Bem, bem próximo. Por fim, tem um... Ele vai além do centro. E aqui... um pouco antes. Bem, vamos fazer essa característica. Então,
0,6 de largura. Bem, aqui dentro, ó, a roda entra no paralama, não tem problema. Simplificação. E aqui também. E aqui um pequeno abauladinho, que inclusive... Agora ele copia para trás e perfeito. Veja que de 50 corpos sólidos que a gente tinha inicialmente da aula, cresceu para 107 com tantas cópias e parafusos e elementos pequenos. E dessa forma a gente concluiu o aumento dos detalhes das rodas, das 3 rodas, realmente terminamos ela. E aqui esse detalhe também do eixo, a mola e o amortecedor. Perfeito, concluímos a aula de hoje. Na próxima aula a gente vai enriquecer alguns detalhes aqui que tem um detalhe do alto, como você vê na lataria. Como a gente tem aqueles detalhes das cores, tem também um detalhe aqui, ó, do visor. Temos ainda um controle, não sei se conseguiremos ver na imagem do alto. Ó, temos um controle aqui. Então nós vamos enriquecer um pouquinho mais de detalhes a parte do guidão, mas de qualquer forma, estamos nos detalhes finais da nossa modelagem. Então, tudo que a gente fizer agora é detalhe. O grosso, o maior já está feito. E assim, a gente se aproxima da entrega final do nosso modelo da Vespa.